Olá, estudantes do 9º ano, como é que vocês estão? Vamos lá iniciar a nossa primeira aula de PPT, Práticas de Leitura e Produção de Texto, do nosso bloco extra. Então, vamos lá. E o que eu vou trabalhar, o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos dar continuidade à indicação de um conto, que eu já indiquei na aula de língua portuguesa, que foi o conto de Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol, tá bom? Nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero conto, aprender os elementos, a estrutura. E vocês já leram esse conto? Gostaram? Eu espero que sim, tá bom? Porque hoje vai ser a sequência desse conto de Lígia Fagundes Telles, tá bom? Então vamos aqui na tela, por favor. Como indicação de leitura da nossa aula, do primeiro bloco, eu fiz a leitura deste conto de Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Nesta quinzena você vai fazer a leitura deste conto. Uma importante romantista, contista brasileira, autora de livros consagrados, como Ciranda de Pedra, de 1954, e As Meninas, de 1973, em 1985 foi eleita a ocupar a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras e em 2005 galardoada com o Prêmio Camões pela qualidade de seus romances e contos. O conto selecionado para esta análise foi o que? Venha Ver o Pôr do Sol, que foi publicado em 1970 pela extinta editora Carioca Bloch, no livro Antes do Baile Verde. Tá bom? Aqui tem a imagem lá do livro, do conto, Venha Ver o Pôr do Sol. Ao lado nós temos a autora, Lígia Fagundes Telles, que foi uma das maiores romantistas e contistas da literatura brasileira e uma das grandes representantes do movimento pós-modernista, tá? Que vocês vão conhecer mais sobre esse movimento lá no ensino médio, tá bom? Vocês vão conhecer mais sobre a literatura brasileira, a literatura portuguesa, tá bom? Não deixem de ler e conhecer esses autores pós-modernos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o pós-modernismo, a pós-modernidade. É um movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e o movimento modernista, tá? Próximo. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, lei de mercado e de consumo, e da globalização. Próximo. Demonstra, sim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações a todo instante. A vida é baseada na efemeridade, narcisismo e hedonismo, ou na busca incessante do prazer. Quais são as principais características desse movimento pós-modernista? São a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão, tá? E lá nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o conto, do que é esse conto Venha Ver o Pôr do Sol, tá bom? Que eu já tenho certeza que vocês já leram, já conheceram a história, tá? E hoje nós estamos dando continuidade. Vamos a um breve resuminho aqui também do conto. Ricardo e Raquel eram dois namorados quando jovens, mas ela trocou-o por um homem mais velho, porém mais rico. Ricardo nunca se conformou com essa situação. Convidou-a então para o encontro, o último pôr do sol, última contemplação desse pôr do sol. Ela vai de táxi ainda diversos metros, pois o chão é um barro, o carro não chega até lá. Começam a conversar e Ricardo a leva para dentro de um cemitério.
de braços dados, contando histórias antigas de ambos, do que aconteceram quando eles ainda eram namorados. Esse texto fala um pouco também sobre ressentimento, que ele também não conseguiu superar, que ela deixou por outro homem, que tem, né, mais bens materiais do que ele. Então é necessário que vocês façam essa leitura, tá bom, alunos? Não deixem de ler, porque é um conto bastante interessante. Com um nó na garganta, o leitor termina o conto, pois a autora se aproveita de um tema comum, que é a relação entre um homem e uma mulher, para desenvolver um tema um tanto incômodo, a vingança, tá? Vocês vão ver que no desenrolar do texto ele vai acabar se vingando da ex-namorada, porque ele foi trocado. Como em outros contos, apresenta-se no conto o interior das personagens, traz à tona o outro lado do ser humano, aquele que muitas vezes fica escondido e é ignorado. Próximo. Há um outro elemento importante para a compreensão do desenrolar da história, o título, tá? Apresentando uma conotação simbólica sobre a vida da autora, compara com o sol, sendo assim o título apresenta um duplo sentido. Tá? Sendo assim, o título apresenta um duplo sentido, significando o fim da vida, a morte. Tá? Ela não foi ver o pôr do sol, contemplar o pôr do sol, mas sim a morte. Vocês vão precisar ler para conhecer a história. Tá? Não vou falar porque senão vai perder a graça. Traz, portanto, um prenúncio da tragédia que acontecerá quando a protagonista é convidada para contemplar o seu próprio fim. Simbolicamente, este fato é dado pelo tempo escolhido para o desenvolvimento da narrativa. O pôr do sol, tudo se gira em torno deste pôr do sol, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos conhecer aqui o que é um texto narrativo, tá? Nós estamos trabalhando o conto de Lígia Fagundes Telles, então eu preciso aprender um pouquinho mais o que é um conto, qual é a sua estrutura, quais são os elementos que tem no conto, tá? Então o texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos e apresenta um que também acontece em um determinado tempo, retrata o momento que ocorrem esses fatos, pode ser tanto cronológico quanto psicológico também. Tem a presença de narrador, que é aquele que conta a história, funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte, quem lê e quem está ouvindo. E eu tenho 3 tipos de narrador. Eu tenho o personagem, o onisciente e o observador. E o narrador personagem, o que ele é? Narra em primeira pessoa e também participa dessa história. Eu tenho o narrador observador, relata os fatos em terceira pessoa, sem participar das ações. E eu também tenho um narrador onisciente, que ele conta a história em terceira pessoa e apresenta detalhes dos sentimentos, das ações dos personagens, tá? E eu tenho também o quê? O enredo. O que é o enredo? Nada mais é do que as sequências dos fatos, o encadeamento dos fatos de um texto. Aí, dentro de um texto, eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho o clímax e tenho o desfecho. O que é a introdução? É o começo da história. O desenvolvimento é a parte onde se desenvolve o conflito. Lembrando que o conto gira em torno de, é um texto curto que gira em torno de apenas um conflito. Por isso que ele é dito como curto, tá? Porque gira em apenas um conflito, em torno de apenas um conflito. E o clímax é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o seu ápice, tá? E o desfecho é a solução do conflito instaurado. Então, eu tenho um espaço também, que é o lugar onde se passa toda a trama. Lendo lá o conto, você vai saber o espaço onde foi que aconteceu esse conto, onde foi que ele se desenrolou. Então, a estrutura do conto é introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão, ou também chamado de desfecho. Eu tenho os elementos dos contos, os personagens são aqueles que participam da história, eu tenho o narrador, aquele que conta, que também pode ser personagem, observador e onisciente.
Eu tenho tempo, eu tenho espaço e eu tenho enredo. Eu tenho também outros tipos de narrativas, que são romance, fábulas, novelas, tá? E os contos, que são textos narrativos. Então, vamos voltar aqui para os slides. Nos textos literários é comum a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela do dicionário, aquela real. E eu tenho a linguagem conotativa, que apresenta um sentido figurado, é mais comum em textos literários, tá? Próximo. E nos textos literários, é comum a linguagem conotativa. No conto, eu tenho a presença de uma narrativa curta, como eu falei, gira em torno de apenas um conflito, são poucos personagens, tá? Nesse texto de Lígia Fagundes, são 2 personagens apenas ali, um casal, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e apresenta apenas um clímax, tá? E qual a sua estrutura? Como eu já falei também, apresenta uma introdução, uma complicação, um desenvolvimento, que também pode ser chamado de desenvolvimento ou complicação. Eu tenho o clímax, eu tenho um desfecho, como também chamado de conclusão, tá? Agora nós vamos estudar um pouquinho também sobre ambiguidade. O que é ambiguidade? É um duplo sentido. Vamos aqui então, a imagem. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí na outra parte, vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, no primeiro quadrinho, vendo o pôr do sol, esse vendo, ele tem duplo sentido, ele se tornou o quê? Ambíguo, porque pode ser vendo de vender, como vendo de quê? De olhar, tá? Então, isso aí gerou uma ambiguidade, um duplo sentido. Então, vamos aqui à ambiguidade. O que é? É a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos, tá? Do que é incerto ou indefinido, natureza do que é ambíguo. Duplicidade de sentidos, características de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível. Então, são 2 ou mais sentidos, tá? Se tornou o quê? Um duplo sentido. Próximo. Lá no seu bloco de estudo, alunos, vocês também têm algumas questões referentes ao conto que vocês precisam responder, tá? Hoje aqui eu só vou ler com vocês, explicar um pouquinho e vocês depois, após a leitura do conto, vocês vão responder essas questões. Então, vamos lá para a primeira questão. Por que o título do conto é Venha Ver o Pôr do Sol? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Por que o texto de Lígia Fagundes Telles é chamado de Venha Ver o Pôr do Sol? Você vai explicar, tá? Você vai justificar essa resposta. Quais são os personagens presentes no resumo do conto? Quais são os personagens que participam lá daquela sequência de fatos? Tá? Vocês vão colocar os personagens que participam daquela história. Faça a descrição física, o físico e o também psicológico das personagens envolvidas. Como é que era o físico, como é que era o psicológico dos personagens que estão lá no enredo lá da história, da narrativa. Já dava para perceber que algo de errado estava por acontecer a partir do conflito da narrativa. Cite elementos que comprovem essa afirmativa. Cite exemplos que comprovam que deu errado esse conflito aí, que já dava para perceber que algo iria acontecer, que iria dar errado. Tá bom? E qual é o foco narrativo do conto? Qual é o foco? Qual é a parte principal desse conto aí? Clímax é o ponto de maior tensão da narrativa. Quando é que acontece esse clímax? Essa maior tensão nessa narrativa, nesse conto? Em que momento ocorre o clímax nessa história? Você vai lá no texto, vai ver onde acontece esse clímax e vai passar para o seu caderno, tá? Vai responder. A última questão, de que maneira o desfecho acaba surpreendendo o leitor? Lá no desfecho, o que foi que aconteceu que acabou surpreendendo o leitor? Tentem conhecer, ler o conto para vocês responderem as questões, tá bom?
Então vamos lá. Conhecemos a história, conhecemos os elementos, a estrutura da narrativa. E agora é a hora de vocês produzirem um texto, tá bom? A partir do que nós estudamos hoje. Então, para produzir um texto, considere os seguintes elementos. A partir desses elementos, alunos, vocês vão criar uma resenha crítica, tá? Vocês vão produzir o seu texto. Quais são os dados da obra? Vocês vão responder essas perguntas. Quais eram os personagens do conto? O que aconteceu com os personagens? Quais são as características marcantes de cada personagem? Quais eram as características marcantes deles? Onde a história se passou? Onde foi que aconteceu esse desenrolar dos fatos? Quais as reais intenções de Ricardo? Quais eram as intenções de Ricardo lá na história? Qual é o tema principal do enredo? Relacione o conto em estudo com características do pós-modernismo. O que tem de igual, de parecido? Vocês vão relacionar o que tem nesse conto com o movimento pós-modernista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós fizemos apenas um resumo, demos sequência, continuidade a um conto que eu já indiquei na aula de língua portuguesa. Estudamos mais detalhadamente o que é o conto, suas estruturas, seus elementos, e a partir dele vocês vão criar a resenha crítica de vocês, tá? Vocês vão produzir o seu próprio texto. Tá bom, alunos? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de PPT e vocês terão outras, tá bom? Com outras indicações de leitura. Abraço virtual a todos vocês e até a próxima teleaula de PPT.